Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Vida Azul. Exatamente, já estava para idealizar esse projeto há muito tempo. Eu tenho aproximadamente 200 horas de voo na VA Azul, né? A VA, para quem não sabe, a Azul, ela é inclusive patrocinada pela Azul Real, tá? Tem muita galera aí que voa Azul Real, que voa na nossa VA, tá? É uma honra poder estar voando aí e também fazer parte do staff, né? Eu faço a parte de marketing, divulgação da empresa aí nas redes sociais e comunicações internas também. Bem, pessoal, estamos aí fazendo o embarque, né, das malas e dos passageiros e tudo mais, estamos simulando. Então, enquanto vai acontecendo esse background todo aí, vamos ver o que nos espera aqui no nosso dashboard, tá? Aqui é o dashboard da empresa, justamente aí o top 10 aí dos pilotos, tá? Exatamente aí a newsletter que eu fiz aí, justamente a gente sempre tem um trabalho aí bem bacana, meus últimos voos, TeamSpeak 3, Crew Desk, Operations, isso aqui são grupos no WhatsApp, tá? Então é muito legal. Se você quer participar da nossa Azul Virtual, basta você entrar em Elite, né? Sem www, tá? elite.voiazulvirtual.com.br, tá? Automaticamente você faz uma provinha que é bem simples, não é nada de bicho de sete cabeças, você pode estar voando aí com a gente, tá, pessoal? Bem, esse voo vai ser offline, tá? Vamos estar utilizando um plugin aí de ATC bem bacana que eu quero mostrar para vocês também. Mas vamos pegar nosso voo, vamos registrar nosso voo. Briefing Room. Faz o cliquezinho aqui, justamente vai procurar pelo nosso avião. O nosso avião que a gente está voando aqui é o Papa Romeo Alpha Quebec India. Papa Romeo Alpha Quebec India, tá? Então tá ele aqui. E nossa próxima perna corresponde a São Luís até Teresina. 1h02 de voo aproximadamente. Então a gente vai clicar nessa setinha verde e vai registrar o nosso voo. Vamos reservar esse nosso voo, tá? Então a gente já tá aqui. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui um 2 e a gente vai estar aí já registrado. O próximo passo é vir aqui no Flight Pack e em Briefing, tá? Justamente em Briefing, a gente vai gerar um briefing para esse voo. Tá? Esse briefing é feito pelo SimBrief, né? Apesar do Airac ser o 1503, ou seja, vocês desconsiderem isso que a gente não vai usar praticamente nenhuma informação daí, tá? Deixa ele gerar aí, e aí ele vai recarregar a página com nosso briefing, né? E olha, é o que eu falei pra vocês, já tá o nosso voo tá aqui em 1%, né? Porque justamente a gente tá briefando ele. Então a gente vai sair aí do Serra Bravo, Serra Lima, tá? Até o Serra Bravo Tango Eco. Né? E temos o alternativo que é o Marechal Cunha Machado International, ou seja, o próprio aeroporto de partida, tá? A gente voo direto, 12 mil pés, 171 é a distância, tá? Tá aí a nossa rota, tem informações de tempo, combustível, impactos de alteração. O nosso voo é o Azul 4438, tá? 190266. Bem, eu já programei ele aqui, tá, pessoal, para não perder muito tempo e mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o Sky Vector, tá? A gente vai decolar aí, então, aí justamente de São Luís até Teresina e a gente vai pela aerovia de baixa altitude, que é a Whisky 20, tá? Vamos aí para Eliette, manter aí até papel, exatamente, e descer, né, fazer a nossa aproximação, nosso vetoramento até o aeroporto, tá? Bem, vamos aí simular que aqui tá tudo no esquema, vamos configurar esse avião é um pouco alterado por mim, tá, pessoal? Então, por favor, nosso plano de voo já tá até aqui, né, eu já deixei ele praticamente pronto aí pra gente não perder muito tempo. Tá? Então a gente vai aqui, Serra Bravo, Serra Lima, Serra Bravo Tango Eco, Azul 4438, via Eliette, direto para Eliette, via da Whisky 20 até papel, tá? As nossas informações aqui de climb já foram setadas, 170 e transition altitude 7000. O nosso cruzeiro 266, 190 e a nossa descida 266, respeitando a altitude de transição de 7000 de ambos os lados, tá? E aqui justamente nossos legs, tá, pessoal? Bem, aqui eu já vou fazer algumas configurações, vou fechar isso aqui e deixa eu ver aqui, vamos aqui chamar a torre, vamos chamar o delivery daqui, na verdade. Vou apertar a tecla M para mostrar o meu mapa, vou clicar sobre o aeroporto, opa, deixa eu trazer ele para cá, né, fica difícil, e aqui Details, né? Detalhes, eu vou selecionar aqui, ó, nossa tower é 118.70. 118.70. Então eu vou vir aqui no meu rádio, deixa eu fechar isso.
118.70 e já vou sintonizar ele. Uma vez que eu sintonizo, eu vou mandar gerar o meu plano de voo. Tá aqui já tinha pré-programado isso, tá, pessoal? Eu vou dar um Insert Flight Plan e agora eu vou fazer um Request IFR Clearance, né? Vamos ver o que ele fala aí. Azu 4438, cleared to Senator Petronio Portela via runway 27 departure. Initial altitude 6,000 feet. Squawk 2677. Então vamos lá, 2677, vamos logo colocar isso aqui, 2677, ok, isso, já vou aqui, já está no esquema, e altitude inicial de 6.000 pés, beleza, já vou vir aqui setar ela aqui, né, para 6.000 pés, 6, exatamente isso aqui, e meu IAS de 170, então vou dar um readback. Então vamos lá, né? Clear to Sierra Bravo Tango Echo via runway 27 departure. Initial altitude 6,000 feet. SWAC 2677, Azul 4438. Read back correct. Contact me again for startup. Então justamente a torre está falando para justamente contactar eles novamente para nosso acionamento e pushback. Ao contrário, né? Pushback e acionamento. Bem, vamos mandar essa galera aqui para a vala. Um abraço para quem for da família, para vocês. Vou vir aqui no Ground Handling, Drive Away All, tá? Olha aí. Tchau, tchau para vocês, um abraço. Então a gente vai girar o avião para a esquerda, tá? Eu vou apertar a tecla Ctrl Shift esquerda, né? Que fui eu que setei assim, para pedir o pushcart e ele fazer o nosso pushback. Então vou dar aqui o Request Engine Startup and Pushback, enquanto isso. Tá, vamos aí fechar, deixa eu dar a câmera de fora novamente, vamos fechar as portas da esperança aí, olha aí. Azu 4438, Startup and Pushback approved. Beleza, então já aprovou o nosso Startup e Pushback, beleza, vou dar um Readback, ou seja, um cotejamento. Vamos aqui colocar a nossa ignição no Start A e B, ok? Vamos aí setar o combustível daqui. Tá, vou botar em alto já, tá? E tanto importa, esse avião não simula nada disso. Tá bom, tá apressado o cara ali. Vou dar um B, exatamente, então ele vai fazendo justamente o pushback, né? Vamos lá, vou apertar esse botão aqui por alguns segundos, manter pressionado. Isso, então quer dizer, se a gente vier aqui pelo lado de fora, né, já tá iniciando o nosso motor número 2. Uma vez que ele se apague. Isso. Já pressiona aqui o DC Gen 2. Tá, pessoal? Justamente a gente vai só com o motor taxiando, tá, pessoal? A gente só vai fazer ali perto do holding point, justamente acionar o motor 1 para decolagem, para economizar combustível. You paid the fuel bill, right? Ai, meu Deus do céu, cara. Eu não acredito que eu ouvi isso. O tal kart aí, ele falou, você pagou a conta do combustível, certo? Nossa, ninguém merece, né? Vou dar um parking brake set. Vamos aí preparar o táxi, tá? Exatamente, já vou virar aqui minha chave pro motor startear, tá? Por enquanto eu não vou fazer nada com ele, chave já tá em alto, beleza. Vamos dar flaps 15. Isso, show de bola, tá tudo certo. Flight commands checados aí, beleza. Vamos pedir permissão para táxi. 4438, pronto para táxi. Ok. Taxiar para a pista 27, chame torre quando estiver no ponto de espera. Pista 27, olha aí, azul 4438. Vamos lá, vamos tacar fogo aí. Lembrando que se a gente acelerar muito o avião, olha o que acontece. Por a gente estar só com uma turbina ligado, né? Ele tende a fazer curva para a esquerda, justamente pelo empuxo, né, pessoal? Então, quer dizer, vamos lá. Chegando aí no ponto de espera da pista 0624, tá? A gente vai parar aqui no holding point justamente para passar para outra pista, tá? Mas antes disso a gente vai fazer alguns procedimentos, tá? O primeiro procedimento já é ligar o motor número 1, tá? Vou dar um parking brake set aqui.
Isso, vamos ligar as luzes estrobóticas, vamos dar partida no número 1. Vamos ligar nossa land lights e vamos ligar o nosso transponder, tá? Conforme a gente chega no holding point da pista, né, que é esse círculo, seria esse círculo aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Justamente aí, né? Apareceu aí, Tower Request Takeoff. Então já vamos aqui, Request Takeoff. Dá um freio aqui. Parking brake set. Azu 4438, wind is calm, runway 27, cleared for takeoff. Então vamos lá. Olha aí, pista 27. É a subida, olha só, cara. Vamos lá, vamos decolando. Vamos acelerando aí. $70 knots. V1, rotate, V2, positive rate gear up. Azu 4438, QNH1009er. Contact Amazonica Center on 134.705. Flaps up. Eu já vou dar o readback para a torre, tá, pessoal? Power management set to climb. Isso aí, vamos segurar o avião vai acelerar agora, a gente vai ligar o piloto automático para ele manter a proa e a subida, né? 170 nós, beleza, vamos ligar o autopilot aqui e o yaw dumper também, vamos dar o readback aqui. 134 decimal 70, tá aqui. E vamos fazer justamente o contato inicial com o Centro Amazônia. O tempo tá muito estranho, hein? Olha aí, subindo para 6.000 pés, mantendo, né? Readback. Subindo para 6.000 pés, Azul 4438. Olha lá. Virar à esquerda, 167 para Eliette. Vamos lá. 167. Olha aí, já tá. Vamos dar um reading aqui. Autopilot. Bem tranquilo o voo. Apesar do tempo estar um pouco estranho, né? Tá pesado, né? Parece que tá pesado. Subindo aí a quase 6.000 pés já. O ATR é um avião muito fácil e gostoso de ser pilotado. O único problema desse ATR da Aerosoft é que ele foi um projeto que não foi tão bem acabado. Vamos esperar aqui. Vamos lá, 190, nível de voo 190, Azul 4438. Beleza, vamos lá, 190. Vocês veem que o ATC é muito bacana, tá? Funciona muito bem. Tá, o ATC justamente é o 124TH ATC V2. Tá? Vou botar o link para vocês fazerem download. Ele não tem no fórum, tá? É versão alfa ainda. E eu já estou trabalhando na versão em português e espanhol desse plugin aí. Tá passando os 6.000 pés aí. Lembrando que nossa altitude de transição é de 7.000 pés. 7.000 pés, beleza. Então o que a gente faz? A gente vê aqui no altímetro 1013. Aí, exatamente aí. Vamos subir até o nível de voo 190, né? Ou seja, mantendo esses 170 nós. Nós estamos subindo em torno de 2.000 pés a 1.800 pés por minuto.
Bem, pessoal, chegamos aí no nosso cruzeiro, tá? Nível de voo 190, tá? Estamos aí com praticamente tudo aqui já configurado, né? Aviso de segurança aí tá em off, tá? Luzes aí justamente já desligadas, né? A gente faz isso praticamente com 10 mil pés. E justamente a única coisa que eu quero frisar aqui, né? Que a informação ITT, ela tá errada, tá, pessoal? Ela tá aí... Esses gauges, eles estão funcionando da maneira errada. Nosso Power Management também já está funcionando aqui no modo cruzeiro, tá, pessoal? E aqui a gente, obviamente, o que faz? Reduz um pouquinho o motor, tá? Justamente 600 é o nosso fuel flow, tá? Para esse nível de cruzeiro, tá, pessoal? 267, se não me engano, ou 266, era nossa velocidade, tá? Então a gente tá 271, estamos indo muito bem. E praticamente isso, né? Fiz alguns takes aí externos, espero que vocês tenham gostado. Nosso voo tá muito calmo, só tá realmente bem fechado aqui embaixo, né? Não dá pra ver nada. Mas é isso aí. Vamos que vamos, pessoal. Chegando lá, já na hora da descida eu trago de volta. Acabamos de receber a informação da torre aí, pessoal. Justamente que a pista... lá para pouso é a número 20, a pista 20, né? Ou seja, então vamos configurar ela aqui, tá? Apesar de não servir para nada, tá? A gente vem aqui em Departure Arrive, Tango Echo, e aí justamente a gente pega aí, né, o procedimento RNAV para 20, tá, pessoal? Eu não coloco nada porque provavelmente quem faz o vetoramento são eles, né? E aqui em Legs a gente já executa exatamente isso. Então a gente já vai ter um top of descent, alguma coisa do tipo, né, que é aproximadamente 23 milhas, tá? Mas quem vai fazer esse assessoramento para nossa descida é a torre, justamente para a gente estar voando via IFR, tá? O certo seria a gente anunciar para a torre, né? Ideal de descida, né? E enfim, eles irem coordenando isso. Mas aqui, né? Justamente essa versão desse aplicativo, ele toma essa própria atitude, mas geralmente é uma bem perto da outra, tá? Estamos chegando ali, olha, se vocês repararem bem ali em step, tá? A bolinha verde significa já a nossa descida, tá? Isso não existe no avião de vocês, provavelmente, porque isso foi uma coisa que praticamente eu que criei, né? E tampouco existe no ATR real, tá? Essa indicação no mapa, mas como eu não tenho muito recurso aqui, eu só tive como fazer assim, tá? Olha aí, estaríamos passando agora pelo Ster, né? E a poucas milhas náuticas do nosso top of descent, né? Vamos ver aqui, justamente no FMC aqui, nosso top of descent está a 4 milhas, né? Só que quem está fazendo esse assessoramento de descida é a torre, tá? Ou seja, é o Centro Amazônia, vamos dizer assim, né? É o programa de ATC, vamos dizer assim. Melhor resumindo tudo. Vamos ver qual é a diferença, ou seja, né, de onde ele vai mandar a gente descer, né? Reparem ali que se a gente chegar e dar um zoom, deixa eu dar um zoom aqui pra gente poder ver melhor. Isso aqui, acho que tá legal. Isso, então quer dizer, aí tá mais ou menos aí, né? Ficou um pouco lento aí, provavelmente deve ter atualizado o clima. Quando atualiza o clima, geralmente cai, né, os FPS, já estabilizou normal. Olha, então ele já acabou, antes do nosso top of descent do mapa, ele já mandou a gente descer para o nível de voo 160. Então beleza, vamos lá. O 160, vamos descer a 1200, né, pessoal? Quando geralmente muda o tempo, ele fica com esse FPS lento, tá? Ele atualiza o Mertai, então quer dizer, meu computador não aguenta pela falta de memória RAM que eu tenho, tá? Então eu reduzo um pouco o motor, tá? Eu coloco aí em torno de 40 a 30 de torque, para essa descida não forçar muito, né, a aeronave. Azu 4438, descend flight level 80. Olha aí, vamos descer, continuar a descida para o nível de voo 80. Ok.
mantendo os 1.200 de FPM aí, que justamente foi o que eu designei. Então, quer dizer, justamente o que o script está analisando, né, para manter essa integridade de descida. Ainda estamos na rota aí aproximadamente, deixa eu ver quantas milhas, 75 milhas do nosso destino, ou seja, é bem rápido. Estamos atravessando aí o tapetão branco. Olha aí, descendo, 13.800 pés agora, velocidade aí de 273. Ainda está na descida mantendo. Obviamente True Airspeed, né? Não Indicate Airspeed. Indicate a gente está mais ou menos em 250. Ah, não, 230, né? Acredito que seja 30 ali, né? Não dá para ler muito bem, esses números não são nítidos, 230. Ainda mais que quando para gravar eu tenho que baixar um pouquinho a qualidade do jogo, né? Ou seja, eu já coloco aí os efeitos em não tão intensos quanto eu não estou gravando, né? E como bastante FPS no programa de gravação. Meu avião vai começar a virar aí em algumas milhas. Deixa eu ver quantas milhas faltam para lá. Apenas 2 milhas. Azu 4438, QNH1009er. Contact Senator Petronio Portela approach on 119.60. Expect runway 20 to land. Bye. Olha só, 1119.60. 119.60. Vamos lá. 119.60. Opa, aqui. Vamos dar um readback, claro, né? Antes, né? Obviamente já não poderia ter feito essa troca, né? Isso é um erro do programa. E agora vamos aí colocar vamos dar fazer o início de conversação com o approach, né? Aproximação do Tango Echo, né? Vamos lá. Azu 4438. Continue descend flight level 80. Ok, então continuamos nossa descida para o nível de voo 80. Azul 4438. Azu 4438. Turn left heading 15 tree. Virar à esquerda pro 153. Vamos lá. Vamos aqui colocar em heading, tá? Estamos usando um low bank, tá, pessoal? Justamente que ele limita a curva a 15 graus só. A gente está em alta velocidade, né, faz que os passageiros sintam menos essa curva, tá? Conforme a gente já reduz nossa velocidade, a gente tira o low bank e bota a high bank. Automaticamente agora a gente começa a receber os vetores aí do ATC. Esse programinha é muito bacana, pessoal. Segundo o desenvolvedor dele, ele vai ser free e vai continuar free, né? Ou seja, ele está fazendo alpha ainda. Olha só como é que tá o tempo lá embaixo. Tá estranho, tá? Tá estranho. Olha aí. Bom, então passando 10 mil pés, vamos fazer os procedimentos aqui. Lens lights on e seatbelts on. Já podemos aí também observar que o seatbelt já está aceso aqui novamente. Azu 4438, descend 3,200 feet, QNH1009er, transition level 70. Vamos lá. Então beleza, vamos lá, 3.200. Isso é 10.09 no transição 7, beleza. Então vamos lá, 1009 quando a gente estiver aí com 7.000 pés, tá? Vamos lá, olha só que bacana. Aí essa transição, né, de camadas de nuvens e tudo mais, né? E essas nuvens, elas funcionam no radar meteorológico, tá? Só que o radar meteorológico desse avião não funciona bem. É importante frisar isso, tá? Ele não funciona bem, ele só pega realmente se tiver
trovoada, gelo, essas coisas, tá? Já peguei muito tempo. Eu gosto muito de voar norte, por quê? O norte tem um clima muito particular, entendeu? Ele tem um clima muito exclusivo. De manhã, geralmente tem tempo bom. E à tarde, cara, o bicho pega. O bicho pega porque na hora do almoço, depois do almoço, é geralmente uma tempestade, tá? É incrível, é incrível. Eu curto muito voar aqui pelo norte do Brasil, mas com essa série Vida Azul eu vou, obviamente, falando com o responsável pelas rotas, né, que é o comandante Thiago, né, e vou justamente falando com ele, me migra para tal lugar, ou seja, eu vou tentar fazer todas essas pernas com vocês, para que vocês vejam, conheçam, né, e conforme for a gente vai migrando, né, de região, né, depois vamos voar Nordeste, depois vamos voar aí Centro-Oeste, Sudeste, Sul, tá? Todos os lugares que o ATR atende, né, a Azul, tá? É incrível como funciona, como é bem feito lá. O Thiago e a equipe tem realmente um bom feeling para isso. Olha só, pessoal, acabei falando demais aqui, esquecendo de ajustar o altímetro para 10.9, né? Então já deixamos aqui ajustado isso aí. 1009, praticamente a gente já deve estar recebendo vetores para entrar aí, né, justamente de cara na pista. Já vou reduzir um pouco mais o meu motor para preparar para a aproximação. Olha o tempo escuro aí embaixo, tá exatamente igual aqui em Buenos Aires, cara. Buenos Aires agora aqui realmente está caindo um pé d'água incrível. 187, Azul 4438, vamos lá. 187. E praticamente já está mandando a gente virar justamente para proa, né? Ou seja, para transition ali, qual é o nome daquela transição ali? O TE357, parece ser isso, né? Olha só, o aeroporto já está ali, né, pessoal? Já temos visual para o aeroporto. Aqui eu já vou fazer microajustes aqui para a gente não ficar muito longe. O pessoal da torre vai me xingar, né? Eu acho que pode fazer isso, eu acho que, na verdade, não se pode fazer isso na vida real, mas o programa, ele deixa sempre um pouquinho mais virado pro lado, então sempre dá uma micro correção, tá, pessoal? Vou tirar o meu seletor de low para high, tá? Já vou controlando a velocidade. Ó, 197. Contact tower on 118.8 when established. 5. Olha, vamos dar um readback. Vamos acelerar um pouquinho o avião. 118.8. Vamos lá. 118 decimal 80. Olha aí. Então vamos fazer aqui 13.200 estabilizado. Olha, eu já vou aqui, abaixo de 160, dar o primeiro grau de flaps. Tá? Vamos pro segundo waypoint aqui, que é 2000. Vamos descendo aí. Aqui eu já vou desligar o piloto automático, eu já gosto de levar na mão aqui, tá, pessoal? Melhor o controle, né? Deixa eu primar a aeronave. Essa atmosfera do entardecer no X-Plane é incrível. Olha que bonito, hein? Últimos minutos do nosso voo, pessoal. Já chegar um pouquinho mais ali com 2.000 pés, eu já vou justamente aí baixar o trem de pouso. Alinhado aí com a pista. Passando essa névoa agora aqui. Então, agora a gente vai mudar o nosso Power Management to Takeoff, tá, pessoal? Justamente porque é um procedimento que se faz, procedimento que se faz antes do pouso, tá? Ou seja, se já tem 1 grau, vamos descer o trem de pouso agora. Isso, e quando a gente estiver abaixo de
140 nós, a gente vai dar o segundo grau de flap. Olha, estamos aqui numa rampa aceitável aqui. 2.000 pés, beleza. Radioaltímetro aí já tá a 1.400 pés agora, né? Estamos um pouco baixo. Vamos dar uma segurada aqui na descida. De 3 a 5 é o ângulo de inclinação. Eu tenho uma informação ILS, mas essa informação não funciona bem. Olha, agora a gente já tá na rampa. Vamos deixar cair um pouquinho a velocidade. Baixou 1 no 40, flaps 30. Isso, e vamos manter aí 110, 120 para pouso. Motor mais ou menos fica em 30, tá? Ali na parte de torque. Vamos ver quanto vai ser o nosso torque. 4438, wind 40 10 knots, runway 20, cleared to land. Já dou um readback aqui, tá? Para não perder o controle do avião. Livre pouso azul, pista 20, azul 4438, olha aí. Olha, reduzindo um pouco essa rampa aí, porque a gente tá alto. Tá, geralmente tem mais. Eu gosto de chegar um pouco mais alto, pessoal, porque tem umas arvorezinhas ali que ninguém merece, entendeu? Umas casinhas perto da pista. Eu ainda vou rever esses aeroportos todos aqui, entendeu? Isso é um probleminha do AutoGen ou de quem fez, né? O próprio aeroporto. Porque não tem obstáculo tão perto da pista assim. Vou reduzir um pouco o motor aqui, dar uma segurada. Olha o ventinho chato aqui. Justamente aqui, tá vendo, pessoal? Essas casas não deveriam estar aqui. Então a gente obriga a gente a passar um pouquinho mais alto. Aí, o toque. Menos 72. Reverso. Não abro o reverso todo, tá, pessoal? E chegando aqui perto da pista, já aí sim eu aumento um pouco o reverso até 60 nós. E aí justamente aplico os freios. Tem uma placa aqui no meio da taxiway, né? Coisa de louco isso, né? Vamos lá. Então ele mandou a gente taxiar para a rampa número 3, tá? Bem, vamos dar um parking brake set aqui. Beleza, vamos recolher nossos flaps. Eu só sou um, né? Não deu para recolher flaps ainda. Taxi lights on. Isso. A gente vai cortar o motor número 1.
Isso, e justamente nosso... Vou dar um readback aqui para não deixar a mulher esperando no vácuo, né? E justamente aí vamos taxiando para a rampa 3. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí um pouco do nosso dia a dia na Azul Virtual. Tá? Fizemos um excelente pouso, tá? Com menos 72 feet por minuto, tá ótimo, tá excelente, né? A gente obviamente tem que chegar um pouco mais alto pelos problemas do cenário, tá? Para não bater ali, não ficar com uma roda agarrada numa árvore, nem levar um teto de uma casa. E é mais ou menos isso. Peço sua inscrição no canal. A gente vai fazer esse vídeo aí uma vez por semana da Vida Azul. Vamos ver se a gente evolui também para outros aviões aí no futuro. O E-Jet, depois o Airbus, né? De repente chegar até um A330, por que não, né? E, enfim, né? É isso aí. Valeu, galera. Se inscreve no canal, dá joinha, compartilha. Se você quer fazer parte da nossa família da Elite Azul Team, você entra em elite.voeazulvirtual.com.br, se inscreve lá, faz a provinha, é em inglês, mas it's so easy, o inglês bem básico aí, tá, pessoal? Então você vai lá, faz a prova, se der um resultado e for aprovado, você, dentro de algum tempinho, você entra pro nosso time, tá? Porque agora a gente tá meio que com vaga aí lotado, já temos aí muita gente no time, tá, pessoal? Senão não tem avião pra ninguém, né? Então, mais ou menos isso, até o próximo vídeo e fui!